Olá pessoal, mais um conteúdo aqui no nosso canal, nosso Papo de Empreender. Hoje nós vamos falar de um assunto que é inteiramente importante para o seu negócio. Você está percebendo aí que o seu cliente não te nota? Por que será que isso acontece? Você já fez essa reflexão? Você já parou para pensar? Tenho certeza que sim, mas talvez você esteja indo no caminho errado, talvez você esteja com as informações erradas, talvez você esteja com os dados errados e isso aí acaba te prejudicando, acaba indo num rumo que muitas vezes você acaba não vendo a saída. E eu quero poder te ajudar aqui, eu quero que você assista esse vídeo e no final desse vídeo você vai entender um pouco o que talvez você esteja fazendo e o que você precisa fazer. É isso que eu quero colocar aqui no vídeo. Eu tenho certeza que vai te ajudar muito. Ao final desse vídeo você já vai sair com vários insights, várias ações aí para você poder realizar uma melhora aí nos seus processos. Então fica com a gente até o final que tem muita coisa interessante aqui. Vamos lá então ao cenário de hoje. O problema. Captação rápida da atenção. É isso que você tem que ter em mente, que é captar rapidamente a atenção do seu cliente. Só que para isso, o que acontece de errado? O que acontece de problema? Você tem dificuldade de captar a atenção do público-alvo porque você não entende o teu público-alvo. Você não consegue enxergar, muitas vezes, quem é seu público-alvo. Às vezes você está dizendo que vende para mulher. Só que na hora que você faz uma abordagem para uma mulher de 20 anos, é diferente de uma abordagem para uma mulher de 50, 60 anos. E você está achando que está fazendo da melhor forma. Você tem que entender os dois públicos, você tem que entender a lógica de abordagem, a lógica de comunicação para os dois públicos que você está falando que tem. Ou então você especifica apenas um público e passa a comunicar de forma correta, porque você não está conseguindo reter a atenção desse público-alvo com o discurso que você está fazendo. Porque o público-alvo são diferentes, às vezes você acaba fazendo de forma genérica, muitas vezes, e isso gera confusão nas pessoas. Pensa o seguinte, a senhora de 60 anos, ela é avó de 20 anos. E como é que você vai comunicar uma mesma coisa para duas pessoas de gerações completamente diferentes? Então, existe esse problema muito fortemente dentro do contexto. Eu já vi comunicação até de forma errada dentro de um cenário. O problema é com o filho, só que você tem que comunicar para o pai, e você comunica para o filho, e está errado, porque o pai é que compra, o pai é a mãe que compra. Vocês estão entendendo? A lógica de não entender o público-alvo muitas vezes é um usuário, só que o usuário não necessariamente é quem paga a conta. Quem paga a conta é o teu público-alvo, porque você precisa comunicar e captar a atenção rapidamente dessa pessoa para que ela consiga, de fato, entender qual é a sua abordagem, quais são a sua proposta de valor, tá bom? Quais são as causas de tudo isso? Falta de clareza na mensagem, falta de entendimento do público-alvo também. Na tentativa de vender, você acaba ultrapassando somente ali as funcionalidades, o que a proposta do produto tem e não os benefícios e as necessidades atendidas do seu cliente. O uso de canais inadequados, você acaba comunicando de forma errada para a senhora de 60 e para a moça de 20, são canais completamente diferentes. São abordagens completamente diferentes. Você está percebendo essa clareza? Para você entender a regra do jogo, você precisa se aprofundar, você precisa ir buscar essas informações. Tá bom? As consequências de você estar praticando essas causas e gerando esses efeitos. Né? Campanhas de marketing ineficazes, você está agindo de forma completamente aleatória, está na sorte basicamente, porque você acaba não entendendo empresário. Você precisa entender a regra do jogo, você precisa entender que as campanhas de marketing elas são em função do teu cliente, não em função daquilo que você acredita, e não em função de uma agência que muitas vezes não tem a menor noção de que cliente está sendo, muitas vezes está fazendo de uma forma genérica, está levando o seu dinheiro muitas vezes de forma fácil, sem gerar resultado para o teu negócio. É porque você não aprofunda quem é seu público-alvo, quem é seu cliente de fato. Tá bom? Perda de oportunidades de venda, constantemente isso acontece, porque você passa a não comunicar de forma correta, você passa a não chamar a atenção daquele público-alvo, e aí os clientes se afastam, né, em vez de ser atraídos. Tá, okay? Essas são as consequências de uma má gestão aí, de captação rápida da atenção do seu cliente.
Como solucionar isso? Entendendo o público-alvo, tendo clareza de quem é esse público, sabendo de fato quais são as dores, quais são as expectativas, quais são os anseios, os desejos, às vezes de que forma que ele comunica, às vezes é uma palavra-chave que capta ele rapidamente, porque ele está entendendo que você está falando com ele, ou com ela, né? Obviamente, a gente está falando de o público, mas a gente está aí ampliando tudo isso, tá bom? Então, são cenários que você precisa estar inserido para você poder captar essas informações. E eu gosto muito de que você tem que tabular tudo isso. Quando eu vou para uma reunião, às vezes, né, de primeiro contato, eu começo a captar a palavra-chave no meu cliente, que é onde eu vou usar na minha apresentação futura. É naquele ponto importante, constantemente eu uso, mesmo que eu já esteja atendendo o meu cliente, eu uso constantemente palavras-chave ao longo do desenvolvimento do nosso serviço, do nosso produto. Eu uso constantemente dentro de uma apresentação, dentro de um bate-papo, muitas vezes. Eu relembro ele pelo qual a gente foi contratado, é naquela palavra-chave. Isso vai me trazendo mais o que? Proximidade, ele vai me trazendo mais informações, isso vai trazendo mais confiança, inclusive, dele com os nossos serviços e com a nossa empresa. Dentro da solução, criar mensagens claras e relevantes para esse cliente, para esse público, para que ele consiga, de fato, ter uma aproximação mais rapidamente, onde ele consiga se conectar rapidamente, mostrando desde o começo o valor do que a gente vai entregar em função das dores, das necessidades e desejos dele, tá ok? Outra parte da solução é personalizar a abordagem. Lembra da moça de 20? Eu personalizo. Da moça de 60, da senhora de 60, eu também vou personalizar de forma diferente. Eu não posso fazer algo genérico, eu não posso fazer algo simplesmente por fazer. E aí eu vou falar como se fosse diretamente com o meu cliente certo, o meu cliente de fato apropriado. Tá bom? Ainda dentro das soluções, alinhar aí os canais corretos. A senhora de 60 está em qual local? Onde que eu consigo atingir essa senhora de 60? E onde que eu consigo atingir essa moça de 20 anos? Eu preciso encontrar canais de fato que esse cliente esteja frequentando. Eu não estou falando só de redes sociais, eu estou usando aqui só como exemplo as redes sociais, mas essa senhora de 60, ela pode estar dentro do shopping, ela pode estar no supermercado, ela pode estar numa lojinha de bairro, ela pode estar na padaria, a menina de 20 ela vai estar num beach tênis, ela vai estar dentro do shopping, ela vai estar em algum cenário, né, que proporcione algo para essa moça de 20 anos, tá certo? E aí eu vou ter que alinhar isso, ela pode estar as duas podem estar de repente num cabeleireiro, e aí o canal é junto, e eu faço parcerias com o cabeleireiro. Você está conseguindo me entender que eu tenho que buscar, de acordo com o meu público-alvo, quais são os canais apropriados para encontrar esse público-alvo meu, para poder me relacionar de forma rápida, para eu conseguir captar rapidamente essa atenção do meu público, tá bom? Testar e ajustar constantemente, essa é a estratégia, isso é muito importante. Não estou te falando aqui vários exemplos, mas pode ser que nenhum desses exemplos aqui seja de fato real, talvez seja um outro negócio seu, uma outra realidade a sua, onde você vai ter que usar de repente uma rádio para você poder atingir o maior número de clientes possíveis, tá bom? Então é testar e ajustar constantemente, continuamente você avaliar e melhorar a sua abordagem, você ter um roteiro, mas melhorar esse roteiro constantemente, pegando informações para você poder melhorar esse roteiro futuramente, tá bom? Olha só quais são os benefícios de fazer tudo isso. Aumento das conversões, maior impacto das campanhas de marketing, tá ok? Porque você está conversando, você está se conectando, você está se correlacionando rapidamente com aquelas pessoas. E aí, dentro de tudo isso, ainda vem a fidelização do cliente. Quando você fideliza o cliente, vai muito mais além do que fidelizar. Ele indica você para outros possíveis clientes. E aí, dentro desse processo, você vai buscando melhoria contínua o tempo inteiro, tá bom? Conclusão, ouça o seu cliente fortemente, não é ouvir simplesmente perguntar sim ou não, é de você buscar informações onde vai te ajudar a trazer campanhas melhores, onde vai melhorar a sua comunicação com ele, onde você vai entender. Eu faço isso com muita sutileza hoje, mas é muito intencional hoje. E muitas vezes no final de uma reunião eu falo assim, qual a palavra que você mais olha para esse problema e fala assim, cara, se resolvesse, eu falaria tal palavra. Essa palavra que eu vou utilizar o tempo todo com esse cliente. Comunique o que ele precisa, comunique o que ele precisa ter na resolução do problema dele, e não aquilo que você acredita que é importante, né? Porque isso aí é ego, isso aí é o que você acredita, isso aí não resolve a menor coisa dentro do seu cliente. Então, olha só, entenda sempre o que ele precisa e comunique de fato o que ele precisa, tá bom?
Lição de casa, o que você vai fazer? Você vai analisar aqui os pontos que você precisa colocar em prática, você vai gerar ações para esses pontos, e você vai definir em cada uma das ações, você vai colocar isso num plano. O que é um plano, Marcelo? Você tem uma lista de tarefas, você tem uma lista de atividades, você vai colocar responsável, prazo e priorização. Tá certo? E aí você tem um plano, vai aparecer lá a primeira ação a ser feita, segunda, terceira, isso é um plano. Tá bom? Para você chegar em resultados melhores. E aí o que você tem que fazer? Ação. Ação. Se você não agir, você não vai ter resultados. Então por isso que a gente fala aqui que é plano e ação, não é plano de ação. Plano de ação separa no plano de ação e não realiza. Bom, então é plano e ação. Se você tiver alguma dúvida, você manda pra gente que eu vou estar te respondendo com muita certeza, tá bom? E se você quiser que a gente te ajude, quiser que a gente te potencialize aí as ações e os resultados, é só você mandar pra gente uma mensagem que a gente vai colocar você num diagnóstico gratuito para entender que fase que você está, se você quer começar, se você iniciou, se você já tem propriedade, se você já está avançado, a gente vai te colocar dentro desse contexto. A gente vai te ajudar. A gente tem uma mentoria aqui executiva, onde eu vou entender qual é o seu cenário e vou te apresentar uma proposta para que a gente consiga prestar um serviço para você. Tá bom? E pode ter certeza que os nossos mentorandos aqui já dobraram, triplicado o faturamento, já diminuíram os desperdícios. E olha o que acontece, aumento de caixa, diminui o desperdício, resultado no teu caixa. Aumento do teu caixa com muita certeza, aumenta os teus resultados, aumenta aí a sua forma de fazer a gestão do seu negócio e você vai ter resultados melhores, tá bom? Gostou do nosso conteúdo? Curta o nosso conteúdo e principalmente compartilhe para aquelas pessoas que você acredita que tem muita relevância esse conteúdo, que eu tenho certeza que você vai contribuir para essa pessoa. Você vai estar ajudando a gente, mas você vai estar ajudando muito mais essa pessoa e você vai fazer parte desse processo, tá ok? Eu quero te agradecer por isso, fica com Deus, um grande abraço e até a próxima.